Boa noite, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aprove a Deus eu entrar mais uma vez pelo canal Instagram e eu já lhe convido, se assim você quiser, compartilhar, convidar os seus amigos, pessoas que você conhece, para juntos nós mergulharmos na palavra do Senhor. O título da live que eu sempre publico, muito usado ali no canal do Facebook, você pode me encontrar lá também. É muito simples, só colocar AP Reginaldo Simões ou AP Reginaldo Mendes, você me acha tranquilo lá também. Por isso eu estou usando algum desses canais para juntamente com você ser um semeador da palavra do Senhor. Eis que o semeador saiu a semear. Deus colocou isso no meu coração já há alguns meses e eu não abro mão disso. Ou é de manhã sempre com o café com Deus, glória a Deus por isso, ou à tarde ou à noite semeando essa palavra. Então, que Deus te abençoe, não deixe de compartilhar, porque hoje o assunto no Você Sabia, gente, eu peço a Deus que o Espírito Santo te ilumine, te guarde e traga a você a compreensão do que Deus nos ensina através da palavra. A pergunta é essa: os cristãos, de quem estou falando? Estou falando dos cristãos. Os cristãos devem julgar? Qual seria a sua resposta se alguém perguntasse isso a você? Se alguém chegasse diante de você e colocasse isso aí, como uma pauta de um assunto da qual ela quer ter resposta, mas não pode ser qualquer resposta, gente. Tem que ser uma resposta que tenha base, que tenha, vamos dizer assim, o endereço certo na palavra da parte de Deus, na Bíblia, ou seja, que tenha profundidade, que tenha, como eu gosto de falar, porque muitas vezes a gente fala muita coisa e não tem base, não tem aonde você buscar de fato orientação, mas você que lê, você que medita, poxa vida, claro, o Espírito Santo sempre vai nos guiar a toda a verdade. Então vamos lá. 1 Coríntios, corre lá. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos ver o que fala lá. Paulo aqui, a gente está tratando do assunto muito sério. Mas a gente tem que ler e buscar compreensão, porque hoje, muitas vezes é citado, E o que é citado é o que eu acabei de perguntar. Mas um cristão, se é um cristão, uma pessoa de Deus, pode julgar? Então Paulo deixou registrado o quê? Então vamos lá. Ora, eu vou começar no verso 1, tá ok? Vou ler aqui e volto rapidinho, vai ser breve a nossa live hoje, você sabia? Mas eu peço sempre ao Espírito Santo que te ilumine, que coloque, sabe, muito mais desejo de você buscar compreensão do espiritual. E esse espiritual é dado àqueles que buscam um coração aberto. Então vamos lá, diz o seguinte: Paulo aqui ele censura, gente, o litígio entre os irmãos. Já começa assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele faz essa pergunta. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ele pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Outra pergunta. E aí vem o verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Eu vou ficar por aqui, se Deus assim nos permitir, eu vou entrando um pouquinho mais. Tá aí o endereço para que você possa depois, com certeza, mergulhar e buscar muito mais compreensão. Se você perguntasse para mim se eu já fui julgado, eu diria com certeza, até o dia de hoje. Eu diria com certeza. E eu quero hoje, gente, vos chamar a atenção,
Porque Paulo trata de um assunto que muitas vezes você não para pensar e analisar, porque são citados por alguns a questão que o cristão não deve julgar. Você já deve ter ouvido falar isso, certo? Agora veja bem o que eu vou começar a te falar aqui, comentar com você uma história. Um dia conta um determinado irmão que ele estava conversando com alguém. E essa pessoa não ia a nenhuma igreja. Então ele pergunta o porquê que ele não vai, porquê que ele não frequenta, porque ele não tem interesse de ir a nenhuma igreja, nenhuma casa de oração. E ele responde: bem, o fato é o seguinte, eu não quero ser julgado. E assim foi a resposta dele. Por isso que eu não vou a nenhuma igreja, nenhuma casa de oração. Gente, o fato era que esse indivíduo estava fazendo algo não bíblico. E aí ele menciona algo a esse indivíduo. E ele diz: bem, o que você quer dizer com não querer ser julgado? Ele faz a pergunta. Qual é a sua definição de ser julgado? Qual é a sua definição? Imagina alguém perguntar isso para você. Qual é a sua definição de ser julgado? De você ser julgado? Eu ser julgado, eu já fui. E isso para mim foi, um lavar da parte de Deus. Porque às vezes no momento você não tem compreensão nenhuma. Você acha que ali virou um tribunal, que você está condenado sem direito a buscar salvação em Cristo Jesus. Vê se pode uma coisa dessa. Pois bem, gente, a verdade é o seguinte: muitos de nós poderia citar o que ele respondeu, porque ele vai tentar responder a definição de ser julgado. E ele fala o seguinte: bem, temo que se eu aparecesse a uma igreja, uma casa de oração, eles não concordariam com o que eu estou fazendo e diria alguma coisa e com certeza estariam me julgando. E aí a pessoa pergunta ao indivíduo: então isso é ser julgado? E ele responde: sim. Agora, a resposta que ele dá a esse indivíduo é muito interessante, porque a história diz o seguinte: espero que, se você for a uma igreja, a uma casa de oração, alguém lhe diga alguma coisa. Como assim? Sim, eu espero, se você for a alguma igreja, uma casa de oração, alguém lhe diga alguma coisa. E aí ele responde e complementa: isso seria a coisa mais carinhosa a se fazer. E aí, gente, para quem não sabe, existe um verso na palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 7, depois você corre lá, tá? Mateus capítulo 7, tem algo de Deus ali para mim, para você vai entender. Mateus capítulo 7, verso 1. E esse verso que eu estou citando, Mateus capítulo 7, verso 1, é o favorito de muita gente que diz ser cristão, que diz ser discípulo, etc. É o favorito. Por quê? Está escrito o que lá? Eu vou dizer: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ei, você já leu isso? Ou alguém já falou isso? Sim ou não? Ah, não julguem. Peraí, está contradizendo o ensino doutrinário de Paulo. Calma, você vai entender. Você vai compreender que, na verdade, biblicamente, eu e você sempre teremos essa palavra carinhosa que hoje eu estou trazendo para você. Alguém comentando com alguém que esse indivíduo que não colocava os seus pés na igreja, que não ia em casa oração alguma, porque ele sabia, se chegasse lá, ele comenta isso, as pessoas iriam apontar e julgar. Então, isso tudo já traz a mim e a você, olha bem, uma forma de ter mais maturidade. E você sabia, eu sempre tento, buscando da parte de Deus, trazer algo que nos ajude a caminhar enquanto a trombeta a gente não toca, porque está para tocar, está para acontecer algo extraordinário. E até lá, eu e você estamos lutando, mas lutando mesmo contra o pecado.
Não sei você, mas eu estou lutando contra o pecado, porque ele sempre tenta nos tirar da rota da salvação. Não sei se isso acontece com você. Pense no que eu estou falando. Aqui então, gente, vamos lá. O verso favorito de muita gente é Mateus 7:1. Não julguem, para que você não seja julgado. Os não cristãos, opa, agora eu estava falando do cristão, agora eu vou falar dos não cristãos. Entenda agora, por favor. Então, os não cristãos adoram citar isso para os cristãos. Pegou? Tá entendendo? E aí, digo mais, além deles ter essa palavrinha na ponta da língua que adora os não cristãos citar para quem de fato é discípulo do Senhor Jesus, né? Principalmente aquele que ousam confrontá-los. Mas, querido, eu e você precisam entender, aí vem uma pequenita, como eu gosto de falar, aí vem uma pequena exegese de um assunto que a gente tem que buscar, oh meu Deus, sabedoria do céu, buscar de Deus a revelação desta palavra. Por quê? Precisamos entender o que julgar, o que é julgar, né? O que é julgar, por exemplo, o que significa nesse verso. Então, para ser mais claro, precisamos entender o que julgar significa, o que julgar neste verso significa. Espero que você entenda o que eu estou tentando aqui falar. Por que eu estou dizendo isso? Jesus, quem? Agora eu estou falando de Jesus. Jesus falou essas palavras no Sermão da Montanha. E a palavra que ele usou para julgar aqui, sabe qual seria a correta? Condenar. Peraí. Bom, então não seria julgar? Não. A palavra correta para a tradução do grego para a língua portuguesa, o que ele usou, a expressão que ele colocou ali no Sermão da Montanha era essa: condenar. Jesus estava, gente, dizendo ali, não condene. A diferença, meu Deus. Não condene, para que vocês não sejam condenados. Olha só a diferença. Por isso que algumas coisas são faladas, são citadas, e muitas vezes com base de uma forma de linha de pensamento totalmente fora daquilo que deveria ser colocado como no original, uma tradução que nos ajudasse a entender. Aí, aqueles que amam esse versículo, aqueles que gostam de utilizar desse verso, lá em Mateus 7:1, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Mas a verdade é o seguinte, olha só que interessante, e eu quero deixar bem claro isso. Não estou aqui, gente, em posição, eu, Reginaldo Mendes, tem meu Mendes e também tem o meu Simões, aleluia. Eu, Reginaldo, assim, essa pessoa, não estou em condição de condenar alguém. Não, nem eu nem você, não estamos nessa posição. Não cabe a mim dizer quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. A verdade tem que ser dita. Isso cabe, de fato, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que deu a mim e a você o direito de viver. Tem muita gente se colocando nessa posição de querer condenar e usufruindo muitas vezes, e infelizmente eu tenho que dizer isso, com muito respeito, com muito amor, de um título que uma vez que é convidado a descansar desta vida, para nada serve. Recado dado. Deus me separou e deu a minha pessoa, a sua igreja. Tenho sim, por aqueles que reconhecem a unção de Deus na minha vida, esse título que muitas vezes as pessoas até se perdem. Eu entendo porque Deus me chamou e eu sou muitas vezes chamado por um título que muitos até... Isso não existe. Isso, e começa, aí entra essa palavrinha aqui. E temos que tomar cuidado, porque todo enviado do Senhor, todos, sem exceção, todos que são enviados, ele recebe de Deus uma unção. Porque a Bíblia é clara, gente, eu não abro mão disso. Os sinais seguirão quem? Quem? Seguirão quem? A placa da igreja? Não. Seguirão... A bispa está gritando lá no quarto. Como é que é, bispa? Eu não escutei, não. Seguirão os que
crerem. E aí muda tudo. Então não adianta dizer algo e não ver sinais, prodígios e maravilha. Cadê os sinais? É tão simples, a Bíblia não dá volta, ela é clara, ela nos ensina, ela nos orienta. E aí eu quero dizer algo a você. Porém, isso cabe a Deus. O que eu acabei de falar, eu não estou em posição de condenar alguém. Não cabe a mim, meus queridos, dizer quem vai para o inferno por causa muitas vezes de situações que você vê, que você está vendo. Você não está nessa posição. Mas aqui eu quero dizer algo a você. Eu e você, como igreja de Cristo, aí sim devemos aplicar o que? Discernimento, sabedoria, até mesmo julgamento nesse sentido com os outros irmãos. O julgamento aqui é uma avaliação. Está dizendo para o outro cristão: ei, eu não acho que você está indo bem quanto poderia. Poxa, eu quero encorajar você. Isto é, encorajado nas escrituras, conforme está em 1 Coríntios. Olha, depois você corre lá, vou nem citar, para você correr, ler, se alimentar, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 2 e o 3. Então, poucos querem estender a mão. Está caído? Aí vem a condenação. Você vê que diferença? Agora, a questão de julgar é diferente aqui, por quê? Porque você vai apontar um caminho para a pessoa se livrar, não para você colocar ela numa posição dela se sentir o mais pecador, a pessoa condenada, sem direito, como em algumas situações eu tenho conhecimento. Gente, as pessoas esquecem de um ato de misericórdia tão grande por Jesus Cristo, por um homem condenado. Quero deixar bem claro, por um homem, qual foi a palavra que eu usei mesmo? Condenado. Na onde? Na cruz. Na cruz. Você vê que lá, eu não vi nenhum diácono dando Santa Ceia, ou então alguém ajudando ele a fazer a aula de batismo, para que ele pudesse ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tibum, na água. Não vi nada disso. Porém, a misericórdia de Deus é tão grande que naquele momento Jesus poderia, como Deus, falar: não, você? Vixe, não, você não. Onde você quer? Para isso? Não, aqui não. Que isso? Não é bem assim não. As coisas não funcionam assim. Claro, Jesus é maravilhoso, Ele te ama, meu querido. Em nome de Jesus, que toda palavra que foi citada, criando no seu coração a raiz de amargura, de tristeza por causa de um julgamento que na verdade não tem fundamento nenhum, biblicamente falando. Todos nós dependemos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado naquela cruz, e é através do sangue de Jesus, oh aleluia, que encontramos perdão total. Então, em nome de Jesus, que saia da tua mente, do seu coração, palavras que foram pronunciadas, nomes que você não pode nem ouvir, que você perde a alegria, muitas vezes até de querer viver. Então, Jesus, em nome de Jesus, seja a vida aí, te levante, venha restaurar a sua casa, a sua família, e digo mais a você, restaurar o teu ministério, te fortalecendo, e claro, te colocando na rota da salvação e junto com você atraindo multidões, seguindo as orientações que o Espírito Santo vai lhe conceder. Então, homem e mulher de Deus, deixa o passado no passado. Viva o dia de hoje recebendo essa palavra, porque eu quero encerrar essa live, como eu gosto de falar, sempre pronuncio que essa live agora é Você Sabia? Então eu digo a você, assim, de certo modo, nós devemos aplicar sim o julgamento, mas não a condenação. Queremos de uma forma amável, demonstrando o amor de Cristo, dizer a verdade da palavra de Deus com humildade, querendo ajudar aquela pessoa a alcançar, gente, todo o seu potencial como seguidor, como discípulo do Senhor Jesus. Da minha parte, como ministro do Evangelho, eu declaro você
sua casa, sua família. Oh, aleluia, abençoados. Que você se levante, que você entenda que muitas vezes, com a forma de má interpretação, alguns deixaram de colocar os pés na igreja, na casa de oração. Oh, mas eu digo a você, olhe mesmo, e não desvie esse olhar. O autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É nele que eu e você vai encontrar, aleluia, o direito da vida eterna está com ele para todos sempre. Que Deus venha iluminar muitas pessoas, entender e compreender. Uma coisa é você trazer o julgamento segundo a palavra de Deus, orientando, ajudando essa pessoa a se levantar. Condenar, como alguns fazem um grande ajuntamento e condena como aquela pessoa não tivesse direito. Aí já não é mais, para quem então Jesus não vai precisar mais. Entende? Mas enquanto Jesus não volta, eu tenho uma boa notícia para você. Se levante e se prepare, porque ele está para voltar, para nos buscar. E lá, glória a Deus, será o momento de adoração para todos sempre, louvando ele, engrandecendo Jesus. Então tenha uma boa noite, meu querido. Que Deus te abençoe, que você tenha realmente o sono do justo, que o Senhor te alcance. E não só alcançando, não, além de alcançar, reafirmo, que o Senhor te alcance, te abrace, grude e não te solte até aquele grande dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, São Paulo, um enviado, sou um querix, tá? Um querix no grego, eu sou um atalai, um enviado, mensageiro trazendo boas novas, falando do evangelho, do segredo dos céus, trazendo à tona, como eu fiz agora, o querigmar. E eu amo o querigmar, porque no querigmar você traz à tona os 4 evangelhos. Jesus, ele te salva, Jesus, ele cura, ele tira tudo aquilo que não provém da parte dele, nos enche com o seu Espírito Santo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Mas Jesus voltará. São as doutrinas cardinais, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração, como de costume, meu abraço. Shalom, queridos, boa noite, graça e paz.